Olá, pessoal, estamos aqui ao vivo agora para mais uma live dos embaixadores Iniciativa Baiá Boatê. O nosso entrevistado de hoje é o secretário de Turismo, Otávio Leite, também embaixador de Turismo do Rio de Janeiro. Vocês estão me escutando bem? O som está bom? Selene Fernandes, vocês estão me escutando bem? Agora sim? Ai, que bom. Olá, Carlinha, que saudade de você. Sejam todos bem-vindos à nossa live, mais uma live dos embaixadores do Rio de Janeiro, Iniciativa Baiá Boatê. Querido Baiá também, seja bem-vindo, todos entrando novamente, escutando bem o som, perfeito, maravilhoso. Aguardando a entrada do nosso secretário, Otávio Leite, também embaixador de turismo do Rio de Janeiro. Que bom que o som tá bom. Carla, saudade de você. Andréia Nakane, obrigada. Luiz Strauss, Sérgio Fernandes, todos entrando aqui, sejam todos bem-vindos. Ao vivo é assim mesmo, né? Essa aqui é a emoção das lives. E a gente está aguardando aqui o nosso secretário para a gente dar início. Olá, bem-vinda Lúcia Helena, Duarte, todo mundo entrando. Enquanto vocês entram, Mônica Fernandes, querida assessora do secretário de Turismo, Otávio Leite, que vai ser o nosso entrevistado de hoje, mais uma live dos embaixadores do Rio de Janeiro, agradecendo a Iniciativa Baiá Boatê por essa grande iniciativa da gente poder ter grandes entrevistas para vocês. Todos os guias entrando, Mônica, um grande beijo, aguardando a entrada do nosso secretário. Eu vou falar um pouquinho sobre o secretário enquanto ele não entra na nossa live. Otávio Leite é professor universitário, licenciado, advogado, formado pela UERJ e especialista em políticas públicas pela UFRJ. Ao vivo é assim mesmo, é isso aí. Antes de iniciar sua trajetória parlamentar de 26 anos consecutivos, Otávio Leite participou ativamente da administração pública nas duas gestões do então prefeito Marcelo Alencar. Tá ótimo agora o som? Maravilha. Sua experiência no Legislativo abrange 3 mandatos como vereador, um como deputado federal, encerrando o último ao final de janeiro de 2019, quando entrou para a lista dos 20 melhores parlamentares do Brasil, criada pelo ranking dos políticos. Entre as suas primeiras lutas destacam-se a defesa dos direitos das pessoas com deficiência, o empenho no desenvolvimento da indústria de turismo, o empreendedorismo e a defesa da micro e pequena empresa com a consequente geração de empregos de renda, dentre outros temas. Estamos aguardando o seu secretário, já dei um briefing sobre o nosso entrevistado de hoje, seu secretário de Turismo, Otávio Leite. Sejam todos bem-vindos. Obrigada mais uma vez pela iniciativa de Baiá Boatê, lembrando que é mais uma live dos embaixadores do Rio de Janeiro. E Otávio Leite também é embaixador de turismo do Rio de Janeiro. Estamos aguardando a sua entrada. Que bom que todos estão entrando agora, estão conseguindo escutar bem a nossa live. Nossa live teve um pequeno problema de áudio, que é muito natural em lives. As lives são assim mesmo, né? São ao vivo. Né? E estamos aguardando aqui a entrada. Sejam todos bem-vindos. Podem entrar. Saulo entrou. Sérgio Fernandes. Nosso querido presidente da BAV, Luiz Strauss. Jorge Irmes. Baiá Boatê. Nosso presidente dos embaixadores do Rio de Janeiro. E aguardando a entrada do secretário de Turismo, Otávio Leite. Olá, Saulo. Obrigada, Baiá querido. E Baiá que teve essa iniciativa nesse momento que a gente ficou em confinamento de fazer as lives dos embaixadores do Rio de Janeiro para que todos nós pudéssemos ter esse contato mais próximo. Lembrando que nosso querido Otávio Leite, além de secretário de Turismo do Rio de Janeiro, também é um dos embaixadores do Rio de Janeiro. Aguardando a entrada, seja bem-vindo Renato Gonçalves. Renato Gonçalves já trouxe grandes notícias também sobre os parques da Universal. Um beijo, Cátia Glória. Opa, que maravilha. Bem-vindo, Jorge Irmes. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Mônica Fernandes, assessora do Otávio Leite, obrigada, tá, pelo carinho, por ter nos conectado com o nosso secretário de Turismo. Olá. Se você não fosse elas não... Baiá está até colocando aqui, a gente está num bate-papo enquanto o nosso secretário não entra. Se não fosse você, elas não aconteceriam muito.
O Baia está falando com relação às lives. A gente está em torno de 70 lives com todos os embaixadores do Rio de Janeiro durante esse período que a gente está em casa. Mas isso foi uma iniciativa e uma ideia dele, sim. Eu só estou aqui de intermediária, podendo passar para vocês todas essas informações dessas grandes personalidades que são os nossos embaixadores do Rio de Janeiro e agora do nosso querido secretário de Turismo, Otávio Leite. Olá, Carlos Leite, querido, saudades. Olá a todos os guias de turismo, anfitriões do estado do Rio de Janeiro. Parabéns ao professor Baiá, guias do Rio presentes na live. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, Magical Vacation Tours, Trilhas e Aventuras. Vamos chegar, já estamos entrando aí a mais de 40 pessoas ao vivo na live, aguardando o nosso secretário. Vivi, suas lives estão bombando, sempre muito interessantes. Obrigada, presidente da BAV, Luiz Strauss, que foi um dos nossos entrevistados também. Andréa Nakani, muito obrigada pela presença, trabalho primoroso, parabéns a todos. Muito obrigada. Nós fazemos essa live com muito carinho, né, para que vocês possam conhecer um pouco mais dos embaixadores do Rio de Janeiro. Então é um trabalho em conjunto que a gente faz junto a vocês, junto a Baia Boatê, junto a todos os embaixadores do Rio de Janeiro. Todos nós, juntos, somos sempre mais fortes. Assim é o lema da ABAV, do qual também o nosso querido presidente da ABAV está presente na live agora, Luiz Strauss, seja bem-vindo. Somos todos guias de turismo, é isso aí. Sejam bem-vindos. Obrigada, Baiá. Obrigada, Orlando Oficial. Obrigada a todos. Aguardando aqui a entrada do Otávio Leite, com muito carinho. Já falei um pouco sobre o nosso secretário de Turismo, sobre a sua trajetória. A gente está com algumas perguntas aqui para falar, conversar com ele. Olá, Zeca Cordeiro. Boa tarde a todos. Né, lembrando que a gente tem um tempo, né? O Instagram ele dá 1 hora para a gente poder ter esse bate-papo com o nosso secretário. Então, se a gente não conseguir responder algumas perguntas que vocês fizerem para a gente online ao mesmo tempo, porque às vezes, olá, Adriano, querido, diretor da CVC, seja presente aqui a nossa live, Anderson, Cecília Werneck. Então, lembrando a vocês que, se a gente não conseguir responder todas as perguntas, essa live vai ficar salva no YouTube. Essa live, ela tem uma ligação com o Instagram da Secretaria de Turismo do Rio de Janeiro. Então, vocês podem também continuar depois esse bate-papo através do Instagram e através do nosso YouTube. Oi, Adriano, seja bem-vindo. Adriano, diretor da CVC, meu querido amigo, sejam todos bem-vindos. Aguardando a entrada do nosso secretário de Turismo, Otávio Leite, mais uma live dos embaixadores do Rio de Janeiro, Iniciativa Baia Boatê. Obrigada, inclusive, por todos os embaixadores que estão presentes nessa live. Andréa Nakani, o próprio nosso querido Baia Boatê. Obrigada ao presidente da BAV, presidente Luiz Strauss, Cecília Werneck. Obrigada, Anderson. Obrigada, Adriano, CVC. Somos todos amigos, queridos. Obrigada ao presidente da BAV, Luiz Strauss. Somos todos companheiros, né, de turismo, né? A gente fala que o turismo, nós não temos concorrentes, nós temos grandes parceiros. E é isso que a gente está vendo, principalmente nesse período em que a gente está em casa e a gente está com grandes amigos, né? E que fazemos sempre conferências via Zoom, através da diretoria da BAV muito presente. Irmes, embaixador também, Jorge Irmes. Otávio Leite entrou. Seja bem-vindo, Otávio, fazer um convite aqui. Vamos visualizar aqui, vamos dar início à nossa live agora. Marcelo Moraes, seja bem-vindo. Estamos conectando aqui. Olá, querido amigo, meu querido secretário de Turismo, Otávio Leite, seja muito bem-vindo à nossa live. Finalmente conseguimos nos conectar, né? Oi, tudo Você bem? está conseguindo escutar Nossa bem? Senhora, finalmente. Tô avistando bem. Tá me vendo bem aí, não? Tô vendo sim. Eu falei que Tá essa bem. live, ela tá encantada, mas a gente já está com mais de 50 pessoas entrando, sejam todos bem-vindos. Primeiro, secretário, gostaria de agradecer ter aceito o convite dos embaixadores do Rio de Janeiro para essa live. Né? Essa live é uma live dos embaixadores. Otávio Leite, além de secretário de Turismo do Rio de Janeiro, também é embaixador de Turismo do Rio de Janeiro, não é verdade, Otávio? Otávio está travando um pouquinho. Oi. Oi. Levanta só um pouquinho o teu rosto aqui para a gente poder te ver.
para ficar mais visível. Lembrando que esse é um horário de pico do Instagram. Adriano entrando aqui da CVC Grande, Otávio. Agora sim, secretário de Turismo. Agora está excelente. Que maravilha. Primeiro, como estão as coisas, né? Quanto tempo que a gente não se vê, eu estava com saudade. Nos vemos tanto em eventos de Eu também. turismo, né? E agora através Aham. das nossas, através do Instagram, através de lives, né? Através do Zoom, que a gente consegue se encontrar, não é verdade? É. Eu que agradeço muito essa sua gentileza, Viviane, por oferecer esse espaço. Aliás, fico muito feliz de poder compartilhar com os embaixadores do Rio, o Castro, né? E o professor Baiá, Boatê. Peço Sim. licença, eu estou aqui no quarto dos filhos. Imagina que doideira que tem aqui, ó. O tamanho do negócio que tem, é uma loucura. E, enfim, mas de qualquer sorte, eu estou à disposição para a gente poder trocar uma ideia. Diante desse momento que a gente vive, mas sempre empunhando a bandeira que todos abraçamos de uma vez só, né? Que é o fortalecimento do turismo, do direito legítimo as pessoas irem, virem. Né? É óbvio que a gente trabalha muito a perspectiva sempre do turismo receptivo. Estou preocupado em geração de emprego e renda no Rio de Janeiro, fazer circular as pessoas no estado do Rio de Janeiro. Mas, por outro lado, eu respeito muito e sei que é da natureza humana querer viajar e, às vezes, é para outros cantos, né? Outros estados, outros países. Então, o turismo emissivo também tem a sua relevância. Mas, de qualquer sorte, tudo é turismo. Então, estou à disposição para a gente bater um papo. Que maravilha, Otávio. Muito obrigada pela sua presença. Eu falei que essa live está encantada, né? Porque a gente entrou 3 vezes. Primeiro eu estava sem áudio, depois eu acendi a luz aqui da onde eu faço as lives. As luzes estouraram inteiras, você acredita? Imagina. Eu falei, é muita. Está todo mundo aqui entrando ao vivo, mas a gente faz ao vivo é assim mesmo, é assim que a gente consegue fazer as coisas, é sinal que vai ser uma super live. Obrigada pela sua presença mais uma vez, agradecendo a todos que estão entrando na nossa live. Otávio, queria entrar primeiro com uma pergunta dos embaixadores, né, que o Baiá Boatê pediu para fazer. Como o senhor André avalia esse Nakane. trabalho, né, e o papel dos embaixadores de turismo no Rio de Janeiro? Tá ótimo. Eu estou aqui observando, tem um monte de gente, né? Aí vem André Nakane. André Nakane está em São Paulo ainda, hein? Está em São Ela, ela, Paulo. ela lecionava em São Paulo. Sim, sim. Depois eu quero falar com ela. Depois, eu acho que eu tenho o telefone dela. Preciso Eu te tirar uma passo dúvida. depois, eu te passo. Tirar uma dúvida com ela, né? É uma Bom, querida. o Rio de Janeiro emprestou para São Paulo, né? Tá bom. É verdade, porque ela é embaixadora do Rio de Janeiro. Ela só está lá um pouquinho em São Paulo. Bom, mas, olha, eu queria na verdade, vamos falar aqui da retomada, né? Nós estamos num túnel, atravessando um túnel cheio de complexas situações, mas eu tenho essencialmente trabalhado com a luz que há no fim dele. A retomada, o que fazer na retomada. Sim. Nos organizarmos, planejarmos. É óbvio que o diagnóstico já está muito evidente. O turismo de proximidade, a perspectiva de obter um fluxo proveniente daqueles que residem no raio de 400, 500 quilômetros. São Paulo, 411, BH, 422, ou mesmo Vitória, vindo para a região dos lagos. E, ao lado disso, fazer circular o turismo dentro do estado do Rio de Janeiro. Nós mesmos fazendo o consumo do Rio de Janeiro. Essa é a diretriz que, pelo mundo afora, está sendo traçada. Nós temos acompanhado diagnósticos os mais variados. Ontem mesmo, a Organização Mundial do Turismo disse que é o caminho, é o turismo de proximidade, por aí vai. Né? Sim, sim. De qualquer maneira, estão falando muito isso, De qualquer maneira, era preciso criar um diferencial, porque não se trata apenas de organizar setor por setor quais medidas e procedimentos de profilaxia, de distanciamento
social, Aham. distanciamento físico, enfim, de treinamento de equipe para lidar com o turista, com o cliente. Não é só Aham. isso. Isso é muito relevante, isso é a base. Mas é preciso chamar a atenção para esses mercados da existência de equipamentos, de guias que estão organizados e cônscios de como deve levar um grupo para uma trilha ou para uma atividade, outra qualquer, como as pousadas e os hotéis têm que funcionar. Isso é muito relevante para que esse turista entenda que vale a pena ir para aquele destino, né? Então, do ponto de vista mais teórico, assim Aham. ficou caracterizado, né, o nosso desafio. Como, então, organizar melhor? Depois de dezenas e dezenas de reuniões com todo o segmento do turismo, na cidade, no interior, área pública, área privada, etc., foram centenas de conversas, assim, ao fim e a cabo, né? Eu Aham. diria, nós construímos um portal que há de ser o espaço desse encontro entre o Portal Turismo consumidor, RJ, né? Aham. será, não são duas coisas. Tem esse portal Aham. Turismo RJ, que é um outro papo. Tá. Mas, nesse instante, nós estamos falando do turismoconscienterj.com.br. URL. Podia alguém escrever aí, turismoconscienterj.com.br. Ok. Esse é o espaço onde a empresa, ao entrar, ela se cadastra. No caso, Aham. hipoteticamente, digamos, na prática, uma pousada, ela entra, se cadastra, obtém as informações dos manuais e protocolos que têm que ser observados, recebe em função, assume o compromisso por autodeclaração, que é o grande mote, a grande vedete jurídica desse momento, e, portanto, fará jus a um selo Rio de Janeiro Turismo Consciente. Então, essa pousada, detentora desse selo, vai utilizar em todos os seus ambientes de divulgação, digitais ou físicos, Aham. cola na parede, cola na porta. Olha, esta é uma pousada que zela pelo combate ao coronavírus, Perfeito. pela profilaxia, etc. Mas não adianta só isso, isso é importante. É necessário atrair pessoas para essa pousada. Então, Claro. o ato seguinte será exatamente a deflagração de uma campanha nesse eixo que eu delineava, né, de São Paulo para cá, de BH para cá, de Vitória para cá, a fim de que as pessoas, tão logo as portas venham se abrir, e as portas vão abrir, uma fresta, um pouquinho mais, abre mais um ângulo, mas ao sabor e ao passo do que a saúde pública se orienta, as portas vão se abrir. Então, fundamental é nos planejarmos, estarmos preparados, porque tão logo abram as portas, todos quererão ir para algum canto, né? A parte Sem aérea dúvida. esquece nesse momento. E Aham. o eixo há de ser, né, o Rio de Janeiro como grande potencial, o interior do estado do Rio de Janeiro. As pessoas querão um encontro com uma natureza novamente, um reencontro, seja Sim. numa vertente rural ou numa cachoeira ou numa serra ou pisar na areia, dar um mergulho, por aí vai. Daí que o objetivo final, aí eu fecho, é justamente permitir que o turista, quando ali no instante de decidir para onde vai, tenha a oportunidade de verificar. Não, eu quero dar uma olhada aqui nas agulhas negras. Quem é que. Quais são as pousadas, restaurantes, quais são os equipamentos que estão ajustados ao selo Rio de Janeiro Turismo Consciente. Aí, pá, clico, entrei lá, a cidade, me dá a relação toda. Ah, eu vou nessa pousada aqui. Pô, já faço contato. Ao fazer contato, já posso marcar já posso ajustar, já posso fazer a minha reserva, etc. Claro. Aí eu fiquei outro dia imaginando, será que nós descobrimos a Expedia? Nossa! Bom, mas vamos por partes. Nós precisamos Aham. fazer isso acontecer.
Por isso, essa mobilização toda do 3. Não sei se... Otávio, Pois não, é, eu me alonguei, mas esse é um ponto crucial nesse momento, tá entendendo? não, eu ia falar exatamente, eu anotei algumas coisas sobre o selo consciente que eu acho interessante, né, que são alguns protocolos que vocês vão colocar, que foram, né, dentro dessa nova realidade que a gente está vivendo, né, que as pessoas chamam de novo mundo. E eu queria falar rapidamente, depois o senhor dando continuidade a isso, que seria 1,5 metro de distanciamento, né, das pessoas, usar máscaras, higiene pessoal, né, como a questão do álcool gel 70, né, nos estabelecimentos, ambientes ventilados, treinamento de equipe com esses protocolos, né, esses novos protocolos, vigilância na saúde dos funcionários, protocolo com monitoramento dos colaboradores, né, talvez um oxímetro, medir uma temperatura, alguma coisa do gênero, são uma das medidas desse selo consciente. Não é isso, seu secretário? É exatamente. E uma Aham, curiosidade. Ontem, nossa equipe debatendo com a vigilância sanitária, são reuniões aham, infindáveis, porque eles conferem item por item. A aham. vigilância ponderou o seguinte: olha, gente, é muito mais adequado nós falar no mínimo metro, porque 1 metro você tem uma percepção de distância muito mais eficaz do que 1,5 metro. Então, se bota no mínimo 1 metro, a pessoa com certeza vai dar 1 metro e pode ser mais do que 1 metro, né? Então, eles acharam que isso é o suficiente desde que tenha a máscara. Então, esse é um Sim. ponto curioso que a gente está exatamente ajustando. O fato é que o setor da saúde pública está muito integrado ao turismo no exame, no ajuste, na chancela técnica desses protocolos, desses manuais. Então, esse é um ponto muito relevante, sim, como você levantou. Tá maravilhoso, Otávio. Agora, quando acredita-se que o setor ele poderá se recuperar dessa crise? Existe já algum tipo de estatística com relação a isso? Pois é, né? Pois é. Todo mundo tem essas bandas amarelas, vermelhas, verdes, etc. e tal, que compatibiliza a oferta de leitos, UTI e também incidência, tem essas curvas e por aí vai, né? Qualquer cidade está fazendo isso. Porque o Estado, ele propriamente, ele não autoriza o funcionamento. Ele recomenda, na verdade, porque cada município tem prerrogativas próprias e uma delas das mais relevantes é a de conceder o alvará. Então, quando a gente cria um selo para todo mundo se cadastrar, eu acho que isso vai criando um caldo de cultura ali, né, um nível de mobilização para que o trade de cada município melhor aborde o tema com a vigilância local, com a prefeitura local. Então, é preciso respeitar parâmetros, ninguém aqui está advogando qualquer tipo de subversão a essa ordem que é presidida pela saúde pública. Ponto. Mas nós temos que estar Claro. preparados. E temos Sim. que levantar algumas coisas. Pô, você tem quantas pousadas no interior do estado do Rio de Janeiro que tem bangalôs ou espaços mais do que suficientes para que a estrutura de logística consiga ter um café da manhã separados em famílias ou uma distribuição de horário um pouco melhor, tá entendendo? Eu até fiquei pensando, não sei se eu vou falar uma bobagem aqui, porque estão falando dos shoppings, liberar o shopping Aham. de 12 até as 20. Eu fiquei imaginando o seguinte, não seria melhor deixar o shopping até meia-noite, deixar até 2 da manhã, para você espraiar um pouco mais, pessoas que iriam 3 da tarde, você sabe de uma coisa? Eu vou um pouco mais tarde. Quem sabe isso aí até gera mais emprego, eu não sei. Aí eu estou falando um pouquinho ao que veio na minha cabeça agora. Mas, de qualquer maneira, Aham. eu tenho para mim que nós estamos, a informação que eu tive, né, anteontem do secretário de Saúde, é que ele está Sim. muito animado do ponto de vista de que estejamos numa fase de uma curva inclinando, né, e estava em reta de Declínio, decadência, digamos assim. Aham. declive. Mas você sabe, né, é um problema, esse vírus é danado, né? Eu estou na expectativa da vacina, pô.
não importa se é dos ingleses, né, Pois dos é, Otávio, porque americanos, na dos verdade, enquanto chineses. não houver uma vacina ou uma cura, o vírus vai continuar, não é verdade? Então, as curvas podem diminuir, aumentar, mas o vírus, ele efetivamente, a gente só vai ter um resultado mesmo quando tiver um remédio ou uma vacina, e por enquanto a gente não tem, né? O secretário estava comentando até essa questão dos shopping centers. Em Portugal, por exemplo, existe já em torno de 2 metros, né? E eles estão marcando no chão essa distância no shopping, né? Para que as pessoas possam ter mais ou menos uma ideia desse isolamento, né? Então, essa seria a ideia inicial do seu secretário, né? Para a gente poder iniciar essa retomada com muito cuidado dentro desses protocolos todos do selo consciente, não é verdade? Na verdade, sim, essas instituições ela dispõem de equipe que permite um nível de organização e controle dos espaços de maneira mais Aham. eficaz. Você pega, por exemplo, pão de açúcar. Eu tenho toda a segurança que o pão de açúcar vai cuidar de, na fila, ter a observância de uma distância de 2 metros, de que no bondinho subirão só a metade. Chegou lá em cima, não. Lá em cima tem espaço para todo mundo. O mesmo no trem do Corcovado. Enfim, é muito simbólico isso. E se eles toparem, né? Se a gente conseguir, amanhã tem uma Aham. reunião do pessoal científico da saúde. Eu estou mandando um arrazoado com esse pleito. Se eles agregarem a isso uma ideia de que, olha, vamos reabrir com preço lá embaixo, para o Carioca, para o Fluminense, compreende? Porque Aham. não vai ter ninguém desembarcando de fora, né? Então a gente retoma com calma, com zelo, e as coisas vão voltando a caminhar, né? Sim, sim. A Andréa Nakani está até colocando aqui, fica muito difícil da gente poder ler, né, seu secretário, ao mesmo tempo, as pessoas lembrando que essa live vai ficar salva e depois algumas dúvidas eventuais vocês podem tirar depois da live. Ela está até colocando aqui os números internacionais acenam somente a partir de agosto e setembro essa queda da curva pandêmica. Mas é o que a gente havia conversado, na verdade, a gente só vai ter a gente só vai resolver esse problema através de uma vacina e de um remédio. Acho que tudo isso são métodos paliativos para que a gente possa voltar à nossa realidade com mais segurança, não é verdade, seu secretário? É preciso ter responsabilidade, né? Preciso ter Aham, responsabilidade. Agora, o mais importante é nos prepararmos, certo? Como é que sim. nós nos preparamos? Todo mundo fazendo seu dever de casa, né? Cada proprietário de um meio de transporte turístico, ele tem que estar muito cônscio de que o motorista vai tomar as providências de profilaxia do equipamento, né? De chamar atenção para o distanciamento, coisas do gênero, assim. E feito isso, associado a uma campanha que já está autorizada, né? Vamos ver o que a gente consegue de Aham. recursos para isso, porque o Estado, como sabem todos, está numa situação toda precária, para poder fazer o chamamento, né? Sim. Na via online, alguma coisa vai ser feita. No peito na raça, alguma coisa vai ser feita. Não, perfeito. Tem uma rapaziada grande de guias aí, né? Da 8858. Os guias lutaram muito por isso, viu, Viviane? A gente tem no Rio de Janeiro, até vale dar uma informação, o professor Baiá, que é especialista em turismo, pode até abordar. O fato é o seguinte, nós temos 8 mil guias cadastrados. Aham. Ativos mesmos, etc., que muita gente faz e tal, e vai fazer outra coisa, não vive esse homem de guia e tudo mais, mas descobriu-se que estima-se mais ou menos alguma coisa de 3 mil e tanto, uma coisa assim. E aí a Liguia, que é uma instituição que está muito à frente nessa luta, também, por sua vez, peneirando, chega à conclusão que estão falando de 1.000, 1.500, de guias que não têm outra renda, que não Sim. têm qualquer renda adicional, né? E Aham. esses construíram na Alerj um projeto, foi aprovado, o governador sancionou o projeto, está hoje publicado como lei, essa aqui é a verdade, né? Aham. Publicado como lei, o direito, quer dizer, na verdade, autorizando o Estado a instituir. Né? Então, agora a briga é com a Fazenda, para poder viabilizar algum recurso para atender essa demanda, que é uma demanda justa e legítima.
Não, maravilha. Estão entrando aqui vários guias de turismo, exatamente. Então a gente tem que aguardar um pouquinho, não é verdade, seu secretário, para a gente ver aí, mas as medidas já foram tomadas por vocês em prol dos guias de turismo. Isso que é importante que todos que estão entrando aqui tenham consciência disso, né? Agora, com relação a gente estava conversando um pouco sobre esse turismo de proximidade, né? Lembrando a todos que essa live está sendo gravada, ela vai ficar no YouTube e ela também, depois, a gente pode tirar eventuais dúvidas pelo Instagram. A gente não consegue dar vazão, né, seu secretário? São muitas pessoas perguntando e fazendo comentários ao mesmo tempo. A gente tem que seguir aqui na nossa sequência da nossa entrevista. Seu secretário, a gente voltando um pouquinho sobre o turismo de proximidade, né, que o senhor tem falado das viagens pós-pandemia, né? O senhor acha que isso... Eu sei que existem essa série de protocolos, né, de higiene que são necessários, de distanciamento social que a gente tem que tomar para que, eventualmente, isso possa ocorrer, né? Mas falando um pouco mais sobre esse turismo de proximidade que vai acontecer, as expectativas, destinos, as pessoas estão muito ávidas de saber por onde que elas vão retomar, né? Os empresários, especialmente da área de turismo. Falando um pouco sobre isso agora. Essa proximidade, ela nos leva a um desenho muito promissor. O Rio tem múltiplas possibilidades muito próximas entre si. Da terra para o rural, para o mar. E aí, considerando que nós ficamos aí nesse centro, né? Numa interseção entre São Paulo, Minas e Espírito Santo, eu tenho para mim que essa é uma condição muito estratégica e privilegiada. É uma questão da gente divulgar mais, estarmos preparados e nós mesmos, né? Nós consumirmos mais o Rio. Tem tanta coisa que não se conhece ainda do Rio de Janeiro, né? Que todos nós, né, conhecemos uma coisa lá, coisa... Eu me surpreendo bastante, às vezes, com novidades em relação aos atrativos e possibilidades que o Rio de Janeiro oferece. E vai ser por aí, sobre carros... Perdão, a saída é sobre rodas, né? Essa que é a verdade, é sobre rodas. Sem dúvida. Né? E dentro dessa perspectiva de um raio de 400 quilômetros, uma coisa assim. Todo mundo, quando as portas se abrirem, tendem a botar a turma no carro e ir adiante para algum canto, nesse reencontro com a natureza. E um dado que me parece relevante, que eu aposto nisso, do ponto de vista de comportamento, do ponto de vista cultural mesmo, as pessoas terem uma preocupação maior em observar regras de distanciamento, de profilaxia de limpeza, de higiene pessoal e por aí vai. E, enfim, vai ser um salto aí, pelo menos, espero que nesse aspecto de qualidade mesmo. Perfeito, seu secretário. Até para a gente avaliar essa retomada, a gente depende muito do próprio brasileiro, né? De uma forma geral, da gente adotar essas medidas importantes para que a gente possa retomar com mais segurança. Né? A André Nakani até colocou aqui que o ecoturismo será uma das procuras. Enfim, será esse turismo mesmo próximo da gente, em torno de 400 quilômetros, como o seu secretário falou. Estou tentando ler algumas coisas aqui. Comunicação mais assertiva tem que ser estratégica. As informações do Rio que chegam em São Paulo não são diferentes da realidade do Rio de Janeiro. Bom, aí a gente já está falando da imprensa, né? Aí já é uma outra situação, não é uma situação que vem a ser ligada à área do seu secretário. Secretário, uma pergunta que o Bahia Boatê pediu para fazer, até foi a primeira pergunta que eu fiz, mas aí o senhor já entrou com o plano de retomada do Rio de Janeiro, né? Seria com relação, a gente vai voltar depois um pouquinho a continuar esse bate-papo, mas só com uma relação que os embaixadores do Rio de Janeiro, do qual eu também tenho o prazer de fazer parte, a gente está fazendo um trabalho de divulgação do que cada um faz, e dentro do Rio de Janeiro a gente está divulgando o Rio de Janeiro através de vídeos, e para que essa retomada, até o Vale do Café, Instituto Preservar, eu sei que o senhor fez uma live também, né, sobre o Instituto Preservar e o Vale do Café. Como é que o senhor avalia esse trabalho e papel dos embaixadores no Rio de Janeiro atualmente? É a típica iniciativa de
alta relevância e utilidade pública, porque são um conjunto de pessoas com desprendimento e que abraçam uma causa superior que está acima de todos nós, que é o Rio de Janeiro e suas belezas serem o máximo divulgadas pelo mundo. Então, eu acompanho já há muitos anos o esforço do professor Baiar e do Aham, Castro, né? Sérgio Castro, aham. hoje que acho que o presidente hoje é o Sérgio Castro. Mas, e sou fã, eu acho Sim. que eles fazem um trabalho muito bacana. E, enfim, ainda a gente não conseguiu, o poder público, ajudar a empurrar mais, né? Ver o que se pode fazer. Rapaz, a gente estava indo numa perspectiva muito boa, porque o Rio de Janeiro estava embicando para cima. Muito. Pesquisa da CNC, Aham. que pegou os cortes de dezembro, janeiro e fevereiro deste último período, comparado ao período pretérito, houve um crescimento real na atividade econômica de 4, 8, 18%. Fevereiro houve um crescimento real de 18% na atividade econômica, em receita, em giro econômico. Né? Nós conseguimos manter o galeão que estava assim, olha, despencando, né? Aí tomamos Aham. a medida lá do QAV e tudo mais, com uma redução, muita conversa com as aéreas, a Gol saiu de 70 para 90 mil assentos, e veio essa radical e abrupta pandemia, que jogou tudo a Sem zero. Então, dúvida. nós estamos agora retomando também discutindo outras possibilidades, porque se na reconfiguração do hub do Rio de Janeiro a gente conseguir levar muitos voos para o Galeão, mais frequências internacionais elas poderão vir para cá, né? Para que brasileiros possam viajar e para que estrangeiros, sobretudo, possam vir. Né? Eu Claro. imagino que quem trabalha no exportativo Estados Unidos, pô, você tem pouca oferta aqui, muita gente tem que ir para São Paulo mesmo e tal. E como, vou dar um exemplo assim bem nítido, acho que todos vão te compreender. TAP. Aham. A TAP vinha no pico agora, antes da pandemia, voando 10 cidades Lisboa para o Brasil. 10. Aham. Ela vai tomar São Paulo, Rio de Janeiro, eu acho que BH e não sei se Recife, não sei. O fato, esse é um momento novo para a gente trazer mais voos Porto Alegre, Curitiba, Floripa, Rio, Galeão, para que a Sim. TAP coloque um novo. Porque sabe o que eu descobri? Eu pensei que era um índice menor, mas Aham. 95% dos passageiros que embarcam Rio, Lisboa, no Galeão, são do Rio de Janeiro. Só 5% vem de outro canto. Quando você tem uma margem de 25, 30, né, alimentado por um hub, você mete um novo avião, bota um outro equipamento. Ah, meu Sem Deus do céu. dúvida. Mas aí é mercado também. Isso aí não é mágica, é mercado, é trabalho, é É. construção coletiva nisso aí. Inclusive, até com relação ao que o senhor estava falando exatamente agora, a gente teve um crescimento no Carnaval de aproximadamente 5% de turistas, quer dizer, o Rio de Janeiro ele estava numa curva alta, crescente no turismo, e isso aquecendo também as malhas aéreas, e aconteceu, infelizmente, essa questão do Covid-19, que isso é aleatório a qualquer situação que a gente possa ter. O que a gente tem que fazer agora é contar, né, com vocês, com a própria população, com todos nós, para que haja consciência, né, para que a gente possa aguardar com segurança, né, seguindo os protocolos de segurança, e aguardar para ver onde isso tudo vai até onde isso tudo vai, né, senhor secretário? Porque, na verdade, é o que o senhor falou, a gente só pode efetivamente dar fim a isso quando houver uma cura ou efetivamente uma vacina. Né? Algumas observações, senhor secretário, mais com relação ao turismo, a gente está vendo muitos embaixadores entrando aqui, os guias de turismo, a gente já falou um pouquinho sobre isso, lembrando que qualquer outra dúvida a gente vai poder tirar pós-live, a live a gente não consegue responder ao mesmo tempo, né? As pessoas falam e entram com muita rapidez. Algumas considerações, seu secretário, com relação ao turismo de uma forma geral. A gente está com muitos empresários de turismo aqui, presidentes de associações, sou Luiz Strauss, empresários,
embaixadores do Rio de Janeiro, todos assistindo aqui, guias de turismo, alguma considerações finais para que a gente possa, enfim. Viviane, eu queria. Alô? Estou aqui. Eu peço para o Instagram me sinalizar. A gente já está chegando ao finalzinho da nossa live. Algumas considerações finais, senhor secretário, com relação ao nosso turismo? Naqueles dados que eu passava de que o Rio estava vivendo um momento promissor, teve um interessante que é proveniente, inclusive, de uma dessas boas pesquisas que o professor Bayar organiza. Ele até me chamou a atenção a questão da segurança. É muito real, ela vinha também melhorando, indicadores caindo, monitoramento permanente, isso, enfim. Agora a gente tem que ir na retomada, né? Eu fico pensando no nosso calçadão de Copacabana, que estava assim, tomado completamente por ocupação irregular, para burro. Hoje mesmo eu bati um papo com a nova secretária do município, o segurança presente que é do Estado, e eu propus que haja aí uma parceria, porque nessa retomada ali é um momento histórico para a gente poder reorganizar a bagunça que estava. Não pode um quiosque vender uma caipirinha a 13 pratas e do lado tem um camarada fabricando sem nenhuma higiene, etc, etc, vendendo a 7, não sei quantas pessoas. Aquilo é tombado, ali é eixo turístico master, a gente não pode brincar com isso. Todos aqui militamos no turismo, sabemos que qualquer canto do mundo onde tem o seu principal vetor de espaço físico, há um nível de controle maior, e tem que ser mesmo, compreende? Tem que ser mesmo. É óbvio que é uma questão de reorganizar, etc. Sem dúvida. Deixou solto, se deixar solto, rola geral. E aí é uma questão de ordem urbana, o município tem muita vez com isso aí. Então, o ideal, eu até propus que houvesse logo essa interface. Vamos ver se monta-se uma reunião para poder avançar nisso aí. Maravilhoso, seu secretário, porque eu acho que nesse momento é isso que a gente tem que fazer, né? Se preocupar mais com essa questão mesmo desse protocolo, do selo consciente, levar isso adiante para que as pessoas possam tentar retomar de uma forma consciente mesmo, né? Seguindo esses protocolos de distanciamento, de asepsia, de vigilância na saúde, né? E a gente já está chegando ao finalzinho da nossa live, ela é curtinha mesmo, o Instagram só tem 1 hora, né? A André Nakane está até colocando aqui com relação aos quiosques muito abandonados. Eu acho que agora, o senhor falou isso com maestria, eu acho que agora é o momento que isso tudo vai se reorganizar, até porque vai existir essa necessidade para que haja, de fato, uma retomada, para que a gente possa, de fato, sair de casa com mais segurança. Não é verdade, senhor secretário? Toda razão, toda razão. O importante é que nós estamos vivos, né? Estamos conversando. Com saúde. Esse período todo, estivemos muito próximos, embora pelo meio digital, mas conversando permanentemente, ouvindo, construindo. Esse projeto aí do selo Rio de Janeiro Turismo Consciente foi construído a diversas mãos, não, foi a 500 mãos. E eu estou falando 500, deve ter sido 500 mesmo, porque foram dezenas de reuniões. O software está pronto e por aí vai. Nada contra, é evidente, o que o governo federal está lançando, a gente se associa, não tem grilo, mas o nosso é o seguinte, eu estou atrás de gente para vir para o Rio de Janeiro, você compreende? Claro. E nesse momento interessam os nacionais, de dois tipos, os que moram no Rio e os que moram fora do Rio. Com certeza, Otávio. Muito obrigada pela sua presença, obrigada por ter aceito o nosso convite. A gente vai chegando no finalzinho da nossa live, agradecendo a todos que assistiram, lembrando que essa live vai ficar salva no YouTube, lembrando que a gente depois está à disposição de vocês. Otávio, muito obrigada, meu querido amigo, né? O nosso querido secretário de Turismo, Otávio Leite, meu amigo, que eu conheço desde a época de vereador, né? E agora eu tenho um grande apreço pelo fato de a gente contar com o senhor na Secretaria de Turismo, que é um grande apoio do nosso do empresariado de turismo de uma forma geral, né? Somos todos grandes amigos de longa data. Agradecer Baia Boatê pela iniciativa da live dos embaixadores. A gente vai chegando ao finalzinho.
tá? E muito obrigada mais uma vez. Lembrando a todos que sigam todos os protocolos de saúde, né, seu secretário? E fiquem ligadinhos no site, em tudo isso que a gente conversou agora, para que a gente possa fazer essa retomada da forma mais saudável possível. Turismo Consciente RJ, tá entendendo? É fácil. Você entra nesse portal aí, rj.com.br. Você entra nesse portal e aí você consegue acessar. Maravilhoso. Turismo Consciente, eu fico preocupado em errar. Não sei se eu errei uma letra ali, não. Foi tudo rápido, né? Não, É mas aí isso é aí. só colocar no Google, eu acho que não tem erro, né? O presidente da Não, base, não, Luiz... URL. Tem que entrar na URL. Ah, tá. No endereço, no endereço da web mesmo, né? turismoconscienterj.com.br. Beleza. Um Tá? abraço grande, Vivi. Um beijo Um para você, abraço, um beijo, todos que saudade de estiveram todos. aí. Vamos lá, Obrigada. vamos em frente. O Vamos turismo em frente. é a nossa força, é a nossa voz. Um abraço É isso grande. aí. Um abraço Tchau, grande. tchau. Encerrando a live agora, agradecendo a todos. Muito obrigada.